Hey guys, how are you today? Hoje eu venho falar com vocês sobre idade. Isso mesmo. No português, nós temos a famosa perguntinha quantos anos você tem. No inglês, se você for traduzir isso ao pé da letra, não vai fazer sentido. Ficaria mais ou menos assim: How many years do you have? Não é essa pergunta que se faz em inglês quando você quer saber a idade de alguém. Você vai perguntar How old are you? Ou seja, se for traduzir essa pergunta exatamente ao pé da letra para o português, ficaria mais ou menos assim: o quão velho você é? Fica muito estranho, né? Então, how old are you é a nossa pergunta: quantos anos você tem? Então, você usa how old are you? Quantos anos você tem? Para a pessoa responder, como eu usei o verbo to be na pergunta how old are you, eu uso o verbo to be na resposta também. Então, I am 28 years old. Eu sou, já que você perguntou o quão velho você é, eu respondo, eu sou 28 anos velha. I am 28 years old. Então, ela seria mais ou menos assim, eu sou 28 anos velha, certo? Então, essa seria a resposta, a pergunta mais correta e a resposta mais correta. Então, assim, é muito importante que vocês saibam os números em inglês para responder essa pergunta. Mas, por favor, não decore só a sua idade, porque a pessoa pode perguntar quantos anos seu irmão tem, quantos anos seu filho tem, sua filha, sua mãe, seu avô, seu neto. Então, é muito importante que vocês saibam todos os números em inglês para responder todas as idades de qualquer pessoa que alguém venha te perguntar, certo? Então, por exemplo, se eu não quisesse falar a minha idade, até porque muita gente considera uma falta de respeito, né, perguntar pela idade. Se eu não quisesse falar a minha idade e você me perguntasse, how old are you? E eu quisesse falar que eu estou na casa dos 20, certo? Tem muita gente que responde dessa forma em português, né? Então, eu estou nos meus 20 anos, ou eu estou nos meus 30, nos meus 40, mas não diz exatamente 40 e tanto. Então, você poderia responder o seguinte. Por exemplo, se você quisesse falar, eu estou nos meus 20, você responderia, I am in my 20s. Então, I am in my 20s. É dessa forma que você responderia, eu estou na casa dos 20, eu estou nos meus 20 anos. Nos meus 20 e tantos anos, né? Se você quisesse responder, eu estou nos meus 30 e poucos anos. Então, I am in my 30s. I am in my 30s. Já que 30 é 30, então, nos meus 30 e poucos, 30s. Se eu quisesse responder que eu estou na casa dos meus 40 e poucos, então eu responderia I am in my 40s. Então, 40s são os meus 40 e poucos, 40 e tantos, ok? Então, é dessa forma que se responde se você não quer falar exatamente quantos anos você tem, certo? Mais uma vez, eu enfatizo que é muito importante que você saiba os números justamente para responder a idade e até mesmo porque você precisa dos números para muitas coisas. Então, vamos lá. De 1 a 10 é super fácil aprender. Nós aprendemos desde criança, desde muito novo na escola. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, até o 10 correto. Agora, se você quisesse falar do 12, do 11 até o 20. O 11 é 11, é um pouquinho diferente. 12, 12. A partir do 13 até o 19, você vai contando como teen. Ou seja, do 13 ao 19, eles consideram a idade de adolescentes. Então, esse é o período de adolescente. Tanto é que teen significa adolescente. Por exemplo, então você falaria 13 é 13. Continuando 14, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Então, enfatiza bastante esse teen no final, porque senão você pode confundir com 90, por exemplo. Porque 19 é 19 e 90 é 90. 90. Então, 19, um som mais teen, realmente puxado, e 90, é mais seco, T no final. 90. Certo? Então, tenta enfatizar bastante nesses adolescentes, porque realmente é dessa forma que se fala o teen, ok? Teen, 19. Então, é dessa forma que se fala a idade de vocês. Passando para o 20, então seria 20. Aí você começaria 21, 21, 22, 30, 30, 31, 32,
40 seria 40, 41, 42, 50, 50, 51, 52 e assim sucessivamente. 60, 60, 61, 62. Observe então 16. Diferença entre 16 e 60 é o nosso teen. Então 16 é 16 e o 60 é 60. 60 é um som mais seco realmente. Aí temos os 70, que é 70. 80, 80 e 90, 90. E temos o 100, então vamos chegar até hoje o 100, que é 100. Então começaria a falar 100. Assim, daria sequência, 101, 102, que seria 102. 200 já seria o 2 com 100, então 200. 300, 300. Se eu for falar todos os números aqui, o vídeo vai ficar bem extenso. Então, essa vai ser a nossa primeira parte do vídeo. Pode ser que futuramente eu venha falar novamente dos números em inglês para vocês. Mas, por enquanto, é só para ensinar para vocês como falar a idade de vocês em English, em inglês. Então, alguém te perguntou, how old are you? Você vai responder, I am, a sua idade, years old no final, para a frase ficar completa. Certinho, guys? That's all for today. Isso é tudo por hoje. Não se esqueça de se inscrever. Clica, por favor, no sininho, senão você não recebe notificações aqui do canal. E nós vamos ter muitas novidades interessantes lá diretamente de Toronto, no Canadá, a partir da próxima semana. Curta o nosso vídeo também de hoje e qualquer coisa deixe os comentários de vocês, se vocês quiserem saber mais detalhes também referente a idades. Bye bye, see you soon.